Após o término, pelo menos para nós, da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, todo mundo feliz, Flamengo na liderança, nós temos, primeiro, coletiva de Felipe Luiz. Pablo desabafa pelo momento que vive no Flamengo. Galera, datas e horários definidos da Libertadores para a fase semifinal. Também tem. Yuri Alberto revolta a torcida corintiana. Técnico do Cruzeiro já fala sobre o confronto com o Flamengo no Maracanã. Torcida do Mengão invade as redes sociais de Rogério Ceni para agradecer. Acreditem. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias, mas antes, galera, é com muita tristeza que informamos a todos que o jornalista esportivo Paulo Soares, mais conhecido como Amigão da ESPN, faleceu em São Paulo nesta segunda-feira aos 63 anos. Bom, fica aqui os nossos mais sinceros sentimentos à família e amigos nesse momento tão difícil, né? Mais uma perda aí enorme para o jornalismo esportivo. Sem dúvida nenhuma, a duplinha Antero Greco e Amigão deixam muitas saudades. Eles eram sensacionais, de verdade. Vão se reencontrar novamente, né? É verdade. Começar com o trabalho, né, amigos? Na noite de ontem, o Flamengo enfrentou em São Paulo o Corinthians. No primeiro tempo, eu diria que o Corinthians poderia ter matado o jogo. Logo aos 10 minutos, já teve um pênalti a favor, que o Yuri Alberto fez questão de bater com uma categoria incomum, ridiculamente de cavadinha, que o Rossi sentado defendeu. Assim foi? Assim foi. Pois é. Vocês acham que parou por aí? Não, não parou. Rossi após a defesa. Aqui não. Presta atenção, rapaz. Mas parou por aí? A verdade toda é a seguinte, a torcida corintiana, por exemplo, destacou que o Rossi já vinha de 2 defesas de pênaltis contra o Estudiantes na quinta-feira. E uma parte, inclusive, da torcida do Corinthians pediu punição do clube ao atacante. Justo. Sinceramente, ele foi indisplicente. A verdade é essa, galera. Um cara que está atravessando um momento de retorno. O clube, no meio da tabela, bater pênalti daquele jeito contra o líder do campeonato chega a ser sacanagem. Teve outros, inclusive, que lembraram um pênalti de cavadinha perdido por Alexandre Pato contra o Grêmio na Copa do Brasil em 2013. Se não me falhar a memória, nesse jogo ele vestia a camisa do Corinthians, né? Que cena lamentável. Já estão fazendo história os atacantes corintianos. Que chato. Meu Deus. Bom, galera, e seguindo com as notícias, após a partida de ontem, o técnico Felipe Luiz, na coletiva, analisou o jogo e foi bem sincero. Ele disse: o time não fez um bom primeiro tempo, sofreu bastante, né, nos primeiros 30 minutos, mas conseguiu ajustar e reagir. Segundo o Felipe, a marcação alta do Flamengo acabou deixando espaços e o Corinthians aproveitou com bolas nas costas da defesa. Mas ele disse que depois do pênalti o time começou a se encontrar dentro de campo. Um dos destaques da entrevista foi o elogio a Carrascal. Felipe contou que vinha treinando o colombiano em uma nova função nas últimas semanas e que ficou impressionado com o desempenho dele. O Felipe disse: que jogador! Ele limpou as jogadas, deu visão ao time, se conectou com os companheiros e ainda deu 2 assistências. Estou muito feliz pela atuação dele e a entrega, porque nessa função ele teve de correr mais do que está acostumado.
e ele fez. Realmente destacamos isso ontem, né? Como correu o Carrascal nessa partida. Bom, sobre a reação do Flamengo do primeiro para o segundo tempo, o Felipe disse que não foi o primeiro tempo todo ruim, apenas os 35 minutos iniciais. No fim da primeira etapa, ele disse que já deu para perceber onde o time precisava ajustar e no intervalo as correções surtiram efeito. Sobre o jogo contra o Cruzeiro e estarmos, liderando o campeonato mesmo com um jogo a menos, o Felipe disse: não muda absolutamente nada. Temos que somar o máximo de pontos possíveis daqui até o final. O campeonato é difícil para todos. Hoje o Palmeiras teve que viajar, nós também. Depois temos uma sequência em casa, mas tem a data FIFA. Tem várias coisas que acontecem nesse percurso que são desafios. É ter tranquilidade contra o Cruzeiro. Eu também concordo. Tranquilidade. Galera, a gente não pode esquecer o segundo gol do Flamengo, que foi pura malandragem do Plata. O lateral era do Corinthians, mas ele pegou a bola rapidinho e o Bandeirinha, sem dúvida nenhuma, foi na dele. Foi na dele. Não dá para esconder isso. E com relação à fala do Felipe, concordo plenamente. É assim que a banda toca. Não tem jeito. Inclusive, após a derrota do Cruzeiro por 2-0 para o nosso filho mais velho, ardiloso, no sábado, o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, já começou também a projetar esse confronto de quinta-feira às 20h30 no Maracanã, jogo de volta, a primeira partida, nós perdemos para eles de 2-1 lá no Mineirão. Então, vamos ao que ele disse? O jogo mais importante para nós, porque é o próximo. O Flamengo, que é favorito em todas as competições que participa. Óbvio, tá jogando a bomba pro nosso lado. Mas ninguém ganha antes e ninguém perde antes. Tem que ser no jogo. Temos todo o respeito ao adversário. No primeiro turno, eram favoritos. E as coisas aconteceram. Jogando na casa dos caras, a gente era favorito. Porra, futebol é decidido nas 4 linhas, espero eu. Já deu aquele pitaquinho com relação à arbitragem. Sempre assim, né? Esses caras não tem jeito. Só para lembrar, esses 2-1 ainda teve o segundo gol deles marcado por Gabriel Barbosa, de pênalti, que fechou o placar. Eu espero muito com relação a esse jogo de quinta-feira. Acho que essa partida é um divisor de águas para o Flamengo. Acredito muito num reviravolta da qualidade técnica do nosso Mengão, principalmente após tudo que aconteceu no jogo do meio de semana da Libertadores e esse de ontem do Campeonato Brasileiro. E que assim seja, o nosso time volte a se encontrar dentro de campo. E para cima deles, né? Torcemos. É isso. Bom, galera, seguindo com as notícias, o zagueiro Pablo, todos sabem, está fora dos planos do Felipe Luiz. Diante dessa situação, o defensor usou as redes sociais e fez um desabafo sobre o atual momento em que ele vem passando dentro do Flamengo. Em uma postagem que foi feita na quinta-feira, ele escreveu assim: eu quero que eles não enxerguem só o Pablo, que está treinando separado no Flamengo há 8 meses e mesmo assim está feliz. Não estou dizendo que estou conformado com a situação. Estou dizendo que com a situação que estou vivendo, eu não estou triste. E não é sobre salário, não é sobre o que eu ganho. Existem várias pessoas que são milionárias e estão depressivas na cama. Não é sobre o que você tem, mas sobre o que você carrega. E o que eu carrego é muito maior sobre a situação que eu vivo. Bom, a verdade, todos sabem, é que o Pablo vive uma espécie de isolamento dentro do Flamengo. Ele treina normalmente no Ninho do Urubu, mas em horários alternativos e sem contato nenhum com o restante do elenco. No começo do ano, ele até chegou a disputar alguns jogos pelo Campeonato Carioca, mas depois nunca mais recebeu nenhuma oportunidade. Ele tem contrato até dezembro desse ano e a tendência é que ele se despeça do Flamengo ao final desse vínculo. Até lá, vai seguir treinando em separado e sem espaço no time do Felipe Luiz. Eu acho que o que nós, torcedores do Flamengo, carregamos com relação ao Pablo é uma tristeza por um contrato tão longo e ter sido tão mal, de verdade. E outra coisa, a gente trouxe no programa há um tempo atrás um advogado falando sobre a situação do Pablo e para mim ele só está montando a cama. Aguardem os próximos capítulos dessa história. Continuando com as notícias, outro que também teve uma grande vitória no fim de semana e que nos ajudou muito foi o Bahia ganhando de 1-0 do Palmeiras. E a torcida do Flamengo, claro,
fez questão absoluta de exaltar o senhor Rogério Ceni, que afinal de contas nos ajudou bastante, né? Nas redes, a torcida do Flamengo mandou assim: sempre dando um jeitinho de ajudar. Quando você pensa que o Rogério está começando a ir à ruína, ele vai e ressurge como uma fênix. Vitória espetacular. Só para constar, no fim de semana, o nosso adversário é o Bahia, na Bahia. Então, senhor Rogério, vamos manter todo o retrospecto. Mais uma vitória rubro-negra e tá tudo certo. Fecharemos 2025 com parabéns, estrelinha. Isso é na minha época de primário, não sei se os amigos viveram isso, mas era assim que funcionava. Aliás, eu adorava as estrelinhas quando ganhava. Não era sempre não, tá? Mas eu ganhava. Continue ajudando o Flamengo, Rogério. É isso aí. Bom, galera, e seguindo com as notícias, a Conmebol divulgou as datas e os horários das semifinais da Libertadores. Então, bora lá conferir, porque isso muito nos interessa, né, galera? Jogos de ida, dia 22 de outubro, às 21h30, Flamengo e Racing no Maracanã. No dia seguinte, dia 23 de outubro, também, às 21h30, LDU e Palmeiras. Agora os jogos da volta. Dia 29 de outubro, às 21h30, Racing e Flamengo lá na Argentina. E no dia 30, às 21h30, Palmeiras e LDU lá em São Paulo. Caramba, isso significa que a gente resolve na quarta-feira. Pois é. Tá certo. É pra isso aí. cima deles, né? Pra cima deles. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes. Ela foi checar pra ver se eu falei certo quarta-feira, galera. Pessoal, fiquem bem. Um excelente dia e semana a todos nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.